Bom dia a todos! Vamos começar o nosso trabalho dessa semana, dessa quarta-feira. Hoje é 8 de novembro de 2017 e vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, com Ivone do Amaral Pereira, certo? E sempre, porque nós precisamos tratar bastante desse assunto, o capítulo Complexo Obsessão. Mas antes de darmos o nosso início de estudo, eu os convido para uma prece, para nos harmonizarmos, para evocarmos a presença de Deus aqui conosco, para entrarmos em sintonia com o bem, com a espiritualidade superior, agradecendo a atenção de sempre e em nome de Deus, sim, que os amigos espirituais possam nos assistir, nos inspirar e nos harmonizar, para que a fraternidade, Senhor, seja a nossa arma de vitória para estarmos juntos e ligados uns aos outros. Que nossa manhã de quarta-feira seja cheia de bênçãos, graças a Deus. Então esse é o nosso primeiro áudio, né? Mas eu não preciso avisar no primeiro, né? Segundo as técnicas de som das minhas amigas, só do segundo em diante, nós vamos continuar na fala de Dr. Bezerra de Menezes, onde ele parou explicando sobre o perispírito. E eu tinha dito para vocês a semana passada que eu iria refalar desse trecho porque tínhamos mais coisas, né, para tratar sobre isso. Então, vou ler novamente e depois nós vamos conversar sobre isso. Pela rede de vibrações nervosas, o perispírito é ligado ao corpo na encarnação pela rede de vibrações nervosas e a este dirige como potência equilibradora. Então, nós sabemos que o perispírito é ligado ao corpo físico, mas ele é ligado célula a célula. E o espírito controla o corpo físico como nós controlamos o carro. Como nós dirigimos o carro, né? O carro é a máquina, né, Teresa? Como guidiamo la máquina? É aquilo que faz o perispírito. O perispírito não tem vida sozinho, certo? Porque o espírito, para se manifestar, ele precisa ter o perispírito. Inclusive, quando ele vai se purificando, ele permanece ainda com o perispírito, segundo os estudos e a fala dos espíritos, na pergunta 186 do Livro dos Espíritos. Ou, até mesmo, em outras ocasiões, Kardec ainda aborda isso no Livro dos Médiuns, enfim. O remorso, por exemplo, agora nós vamos falar de sentimentos. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado e desesperado. O remorso, Teresa, é il rimorso. Il rimorso è un sentimento distruttivo che rimane così molto marcato allo spirito e questo, portando questa colpa molto profonda di rimorso con sé nel mondo spirituale, può trovarsi in difficoltà quando ritornerà, quando reencarnerà, perché questo rimorso può portarlo a pazzia, ele pode ficar louco, né? Per via desse remorso. E quando reencarna, ele vai trazer uma problemática, cravado
né, no seu ser. E aí ele fala excitado, depresso, alucinado, desesperado, enfim. E assim sendo, ele carregará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicação magnética, que mais tarde redundarão em doença mental. Então, ele vai trazer no corpo um estado de nervos, né, um desequilíbrio, um equilíbrio nervoso tão profundo que aquilo pode redundar, porque são as intoxicações magnéticas. Então, vocês lembram que quando nós pensamos, nós geramos energia, como nós fôssemos um gerador. Não é tanto que essas energias elas circulam entre nós através dos pontos de força. Vamos dizer, uma nutrição energética do corpo. O remorso, por ser um sentimento de baixa vibração, porque está marcado, está segnato em un'azione cativa, em uma ação má, aquilo vai ficar circulando aquela energia. Isso é o que é intoxicação magnética. E depois isso pode redundar numa doença mental. Não é dito que em todas as circunstâncias vai se virar uma doença mental, tá certo? Isso pode redundar em uma doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até alimentar. Seu aspecto será o de um obsediado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda que vinculou sua personalidade humana. Nós falamos ainda semana passada que isso é um tema muito pouco tratado, essa questão dessas influências das nossas personalidades. O que se chamava naquele tempo doença mental, hoje tem o nome de transtorno, né? Transtorno mental. Existem algumas, como, vamos dizer assim, o Dr. Bezerra falou desses tipos de excesso, vários tipos de excesso, inclusive o sexual, também o alimentar. Eu queria trazer para vocês mais ou menos o que hoje no nosso mundo nós vemos, o que nós lidamos na nossa sociedade, muitas vezes no ambiente doméstico, no ambiente familiar, né? Então, conhecido também por DSH, que é desejo sexual hiperativo, dividido de homem e mulher, que é ninfomania, satiríase. Uns desequilíbrios, porque é uma compulsão, né? Uma compulsão do desejo. No que a pessoa tem aquele seu desequilíbrio, ela acaba, através desses transtornos, né? Vai, vamos dizer, insuflando aquilo ali, aumentando. Esse problema pode se derivar em uma obsessão? Claro que pode, por questões de sintonia. Mas de onde é a base? Porque para compreendermos a questão da obsessão, a gente diz assim, olha, a pessoa fica com um transtorno porque ela primeiro foi obsediada e depois ela passou a ter um transtorno, ou ela tem primeiro o transtorno e depois ela passa a ser obsediada. Entendeu? Porque é uma questão de o que, Nelson? De sintonia. Então, a compreensão disso de base é extremamente importante. Tirando uma parte educacional, viu, Gomes, Elcio? Tirando a parte educacional do ser humano, cultural, e essas questões sociais, enfim, nesse caso do DSH é um transtorno. Ao ponto que o transtorno causa mal-estar, seja no homem ou na mulher, entendeu? Então não é uma coisa, assim, eu sou o cara que faço isso, absolutamente. A própria pessoa se sente mal. Aí já não entra na questão de masculinidade ou coisa vária, mas é uma questão de mal-estar. E existe essa compulsão. Bem-vindo, Coio. Abraço para você também. E dessa
compulsão. E o controle disso, saber que esse desejo muito profundo, muito enlouquecedor, a ponto de desequilibrar a pessoa, pode estar vinculado a questões de uma reencarnação dela, que não é exatamente alguém que a obsediou e ativou, vamos dizer, esses mecanismos do passado, né? Mas é ela mesma, através do seu remorso, das suas culpas, do seu jeito de ser, que ela foi cultivando aquelas questões com ela, enfim. Sobre as desordens alimentares, chamadas desordens alimentícias, né? Nós conhecemos muito com a compulsão alimentar da bulimia e da anorexia, que é ligada aos alimentos. Existem, vamos dizer assim, coisas da gente notar. Eu achei interessante falar disso porque a gente nunca sabe, não é? As pessoas que podem ouvir, que precisam ouvir disso para se conhecerem ou descobrirem algum sintoma, alguma coisa para chamar a atenção e buscar ajuda médica, acima de tudo. Então, a bulimia é aquele de comer com compulsão, né? A pessoa vai lá, força o vômito, mas não é só isso também não. A pessoa pode fazer uso de laxativos, ela pode ficar horas e horas numa academia, ela come e vai fazer horas e horas na academia para poder diminuir aquilo ali que ela comeu, né? Vamos dizer assim, dissolver. Ou aquele que faz jejuns prolongados, que é o que nós vemos, é aquele pessoal muito magro. Enfim, nas pesquisas que eu fiz, essa é a anorexia. Eu fiz uma pesquisa e achei super curioso, que cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Dizem que entre 1.200 e 1.500, as mulheres, né, religiosas, elas faziam longos jejuns, dizem, para alcançar uma santidade, até porque elas faziam uma competição com os homens, né, para serem respeitadas. Era um meio também, ser religiosa era fugir de circunstâncias forçadas para elas, né, em muitos casos. Então, na verdade, elas eram anoréxicas. E como viam aqueles jejuns assim muito longos e tal, pensava que a pessoa era santa, porque ela estava querendo se desvincular, vamos dizer, da vida material, né? Vamos dizer assim. Então ela é o que se chama anorexia santa, Juliana. Então elas teriam que ficar, essas religiosas daquele tempo, longe, sejam dos prazeres sexuais e longe, também estou tentando abrir o livro dos espíritos aqui na página que me interessa, e longe dos desejos, dos prazeres da alimentação, né? Sobre esse tema, nós encontramos no Livro del Espírito e no Livro do Espírito, parte terça, parte terceira, capítulo 5, sobre a lei de conservação, tá certo? Vocês lembram das leis naturais, que a gente fala sempre que é sempre importante para o espírita estudar as leis naturais e basear-se nelas, né? Então tá lá, privações voluntárias e mortificações, pra gente entender sobre essa questão da mortificação, desses excessos, se através desses excessos nós estamos nos melhorando. Porque existe excesso de tudo. Nós falamos na semana passada essa questão do excesso da sexualidade, como tem o extremo, que é o satírico, né? O homem que exagera com seu desejo sexual, e a ninfomaníaca. Tem também aquele da nulidade, que assume o seu compromisso afetivo, mas que ele é nulo no seu comportamento sexual, deixando o parceiro em um estado de sofrimento. Então são os extremos, né? São os excessos disso aí. E aqui nas perguntas 718 em diante, que é as privações voluntárias e mortificações, Allan Kardec pergunta, porque naquele tempo já se falava dessa questão alimentar, do uso, do tirar, do colocar, e a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. O corpo humano, que é o nosso veículo, ele tem necessidade, não é verdade? Tem várias necessidades. Nós temos obrigação de fornecer alimento para o nosso corpo? A resposta dos espíritos é muito clara. Sim.
Sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Porque a segunda lei natural é a lei do trabalho. Como tenho falado com vocês muitas vezes, mas nós nos falaremos no segundo áudio. Voltando no segundo áudio, nós estávamos falando que é necessário prover as necessidades do corpo para trabalharmos, e trabalharmos bem, né? Porque a primeira lei é a lei de adoração. La prima legge naturale, Teresa, legge di adorazione, la seconda è legge del lavoro. Trabalho é lavoro. E nós, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. A 719, não, aí eu pulo para 720, tá certo? As privações voluntárias que visam a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Muito clara a pergunta. Se nós nos privarmos daquilo que necessita para manter o nosso corpo em vida e para trabalharmos, porque trabalhar aqui não é só ganhar o pão de cada dia e sustentar a família, também, mas é um trabalho para a sociedade, você vai se render útil. Quando as pessoas não trabalham, elas não ficam um peso para a sociedade, porque os que trabalham têm que manter aquele outro, e só em caso de estar privo de forças mesmo, né? Mas não tem essa situação social, o sistema social de saúde não fala disso, não trata desse assunto. Aqui também trata, só que trata com a visão espírita, com a visão da fraternidade, né? Então Kardec pergunta, então eles queriam uma expiação voluntária. Eu vou ficar sem comer para me elevar a Deus. E nós falávamos da anorexia, né, do jejum, de ficar sem comer e tal. Então eu me privo daquela alimentação porque eu vou me elevar a Deus, ou eu vou me melhorar espiritualmente. Isso faz de mim um espírito melhorado, eu vou avançar espiritualmente. E existem várias ambições, né? Eu vou poupar de comer desse jeito, porque esse tipo de alimentação não é boa, é coisa de espírito inferior. Enfim, a resposta dos espíritos é: fazei o bem aos outros e mais méritos tereis. Claro, fazer bem aos outros, isso é importante. Muito mais mérito do que deixar de comer. Para evoluir para Deus. Muito mais mérito trabalhando pelo bem, ou seja, trabalhando pelo bem. Para trabalhar, você precisa de força. Então, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a alma. Então, dos prazeres inúteis, sim, né? Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de um vão simulacro, será um escarnio. Então ele fala da vida de modificação ascética, fala da abstenção dos alimentos, da 722, 723, 724, enfim, é um assunto, cenas para o próximo capítulo. Ô Teresa, me despacha. Então, os excessos, qualquer tipo de excesso, no comer muito, no comer nada, em relacionar-se muito, em relacionar-se nada, tem uma problemática da personalidade do espírito encarnado. Que aquilo ali vai ser instigado por outros espíritos, por associação, é uma coisa, mas parte tudo de você. Eu me privo de alimentar-me de tal comida porque eu quero me elevar a Deus. Então não estudou o livro dos Espíritos. Não entendeu a pergunta 720 ou não leu ela, né? Não entendeu a visão espírita da questão da renúncia de si mesmo para as questões de Deus. E isso tudo está gravado na memória profunda
da pessoa, de culpas. Lembra do remorso? Vocês lembram? Remonta ao remorso, remonta ações exageradas com o próprio corpo, porque a gente não tem só remorso do que faz com os outros, a gente também tem remorso do que nós fazemos com nós mesmos, né? Ou que fizemos com nós mesmos. Então isso também fica muito marcado, só que a ação desse indivíduo, o jeito dele agir vai ficar parecendo com um obsediado. Então assim, nossa, é a mesma coisa, é quase borderline, é uma linha de divisão, porque a ação é muito parecida, o jeito de ser é muito parecida com aquele que está sofrendo obsessão restritamente, entendem? É o que Dr. Bezerra tenta fazer distinção. Então ele fala assim, olha, se houve um remorso, houve um crime, delinquência, e se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser e de muitas formas. A mente enferma, a mente é o espírito, tá? A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. E eis aí a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão, na sua feição comum. Então, eu desejei mastigar bem essa situação, para que ficasse bem claro, mas a gente não acaba por aqui. Depois, Dr. Bezerra, porque ele faz assim, ó, eis uma doença mental com substrato orgânico. Bom dia, Dudu. Com substrato orgânico, porque a pessoa, ela não calca o corpo físico através do modelo organizador biológico. Então, tem um substrato orgânico. Mas não, e é doença espiritual também, porque o seu corpo, o nosso corpo é medianeiro, é médium e corpo em si per si. Por quê? Porque o espírito precisa do corpo para se manifestar no mundo material. Então, logicamente, o seu corpo é o seu médium de você mesmo. Então, você calca as suas problemáticas reencarnatórias, circunstâncias dessa encarnação mesmo, também da infância, da primeira juventude, nós calcamos e aquilo pode causar uma exasperação. Então é isso que o Dr. Bezerra de Menezes, ele tenta criar uma distinção bem clara. Vocês sabem, agora as coisas vão ficar mais emocionantes. Vocês sabem que Allan Kardec fazia experimentos, o espírita, ele também é experimentador. O espírita também experimenta. E não só Allan Kardec, muitos outros grupos espíritas, não é? Espíritas de fato, sem misturas de outras vertentes religiosas. O espiritismo primitivo, vamos usar essa expressão, usava da evocação para estudar e para comunicar-se com os espíritos que eles desejavam a fim de fazer suas pesquisas. E Kardec evocava também espíritos de pessoas vivas. Eu acho isso o máximo, né? Nunca achei um amigo para me evocar. Já pedi em vários grupos espíritas, ninguém... Ai, meu Deus. Um dia hei de achar quem o faça. Eu acho isso o máximo. E Kardec fazia isso, né? Então ele tinha um amigo da Sociedade Espírita que se chamava Senhor Vidigal. Ele era, né, médico. E ele deu a permissão para evocá-lo e tudo mais. E Kardec estava lá na sessão da Sociedade Espírita e evocou o Vidigal, né? Vamos dizer assim, o senhor Vidigal. E Kardec faz todas aquelas perguntas e tal. Então, Kardec está conversando com o senhor Vidigal, fazendo várias perguntas, o que ele vê, como é, tal. Depois intervém um espírito de um criminoso que estava vindo sempre, se vocês observarem, na mesma reunião. O espírito estava vindo sempre para Kardec conversar com ele, o pessoal conversar com ele, orar por ele. Ele se chamava Charles Dupont, era um criminoso.
E além de Charles Dupont, ainda apareceu um espírito espontaneamente, sem ser evocado, e era o Cuvier. Então, Kardec faz uma pergunta ao senhor Vidigal, né? Se evocássemos um louco, como reconheceríeis? Ou seja, se Kardec evocasse um louco e o senhor Vidigal estivesse ali, e o senhor Vidigal tivesse que ver aquele espírito de um louco, como é que ele iria vê-lo? Resposta: não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Olha só, se a loucura fosse recente, gente, não deixaria ainda traços no perispírito, porque espírito aqui tá com E maiúsculo, é o conjunto, certo? Então não deixaria traços ainda, porque não tinha calcado. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido uma certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo como em vigília. Então, se fosse uma loucura já calcada com o tempo, o perispírito também deixaria sinais ao ponto que o senhor Vidigal reconheceria. Por quê? Vamos supor, a loucura aqui, gente, tá num senso muito amplo. Vocês estão de acordo? Eram vários transtornos, era loucura. A pessoa tinha transtornos, era um louco, era um sobrecitado, né? Aqueles que tinham problema mesmo de nascença e tudo mais, eles eram os chamados idiotas. Hoje nós temos várias classificações para esses tipos de problemáticas, síndromes, né? Antigamente era idiotia, era uma sopa de letrinha, era tudo uma coisa só, idiotia. Tô falando para vocês em palavras pobres, viu, gente? Porque é muito mais profundo essas questões, é só pra gente entender o contexto de loucura, tá bom? Então, loucura aqui é generalizado, tá certo? Então, se a loucura, no senso generalizado, fosse recente, a pessoa não traria excessos, porque o corpo dela fosse uma coisa atual, né? Vamos dizer, essa encarnação aqui, que a pessoa tava com um certo remorso, mas aí ela não era louca ainda. Só que algumas circunstâncias da vida exasperou-a ao ponto que aquilo despertou nela uma ação que foi se caracterizando, e ela perdeu o equilíbrio do espírito naquela encarnação mesmo. Então, ela pode apresentar, por exemplo, gestos, tiques, apatias, coisas assim, daquela encarnação mesmo, mas que fora da pressão social, da pressão ambiental do espírito. Quando ele está na vida de espírito, aquilo não tenha marcado ele profundamente, então ele pega um alívio, então ele é normal entre aspas aí, né? Então ele não aparece para os outros espíritos calcados. Se é uma coisa que vem há muito tempo, aquilo vai ficar mais caracterizado. Então, o Dr. Vidigal poderia reconhecê-lo sim. Então, são duas circunstâncias diferentes. Poderias nos descrever-nos as causas da loucura? Resposta: nada mais que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebe as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações e por isso mesmo realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Então, a pessoa que está no desequilíbrio, nós já sabemos com todos os estudos dos transtornos, né, dos transtornos, que existe uma questão de fundo bioquímico do cérebro, né? Então, a não mais produção, é lógico que eles generalizam na perversão dos órgãos, uma produção diferente de neurotransmissores, que aquela informação emocional dos neurotransmissores, quando faz a sinapse,
não está trazendo aquela informação que enobrece, está trazendo as suas angústias, está trazendo toda a sua problemática de espírito no mundo, ou está trazendo seus remorsos mais potentes. Então, causa um problema no indivíduo que hoje, e naquele tempo não tinha, tem a reposição bioquímica, né? Já se sabe, nós temos os remédios que recompõem bioquimicamente o indivíduo. E não só, existem tantas outras questões também ligadas a isso aí, né? Então, que não mais recebe as impressões regular. Aí entra uma coisa curiosa que eu achei curioso para vocês. Quando o Dr. Vidigal estava dando a resposta dele, Vignal, gente, não é Vidigal não, Dr. Vignal, tá lendo errado. Entrou espontaneamente um espírito que assinou como Cavier, e ele diz assim: reconhecem-se esses espíritos, os loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem terem uma ideia fixa, ou uma ideia firme, perdão. Sem ter uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces, necessitam de tempo para se firmarem. Então, olha que curioso essa observação desse espírito. Quando esses espíritos chegam, eles se fazem reconhecer porque eles devem ser agitados, eles não têm uma ideia firme, eles não têm uma noção de Deus, noção de prece, eles são pessoas confusas. Então, isso é uma característica para que os espíritos possam identificá-los. Isso entre os espíritos. Mas nós continuaríamos no outro áudio. Voltando aqui no nosso terceiro áudio, continuando então o nosso argumento. Por que a evocação dos espíritos vivos, né? Eu trouxe aqui para vocês. Porque Dr. Bezerra depois vai falar desse assunto no livro Recordações da Mediunidade. Vamos lá. Se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, ou seja, se pegar um indivíduo que mais sofreu de remorso, tendo todas as características de um obsediado, e tratá-los pelas vias espíritas comuns, o que é isso? É fazer uma reunião de desobsessão e chamar o espírito que está perturbando, vamos dizer, Dona Maria. Nós vamos chamar o espírito que está perturbando Dona Maria. Ou vamos fazer uma vibração por ela, não é? Se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou pelo menos que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor propriamente dito. Então, não adianta a desobsessão para tratar essas pessoas. Não adianta somente a desobsessão, tá bom? Não adianta. Aí ele diz: e se evocar um obsessor, insistindo na atração, facultar-se-á a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas, cairá como em um transe, adormecerá e dará comunicação. Olha que interessante. Se insiste, por exemplo, né? Aí se evoca. Aí o que acontece? Pela energia que foi mandada, o interessado, Dona Maria, dorme, entra em transe e vai dar comunicação através do médium. É uma manifestação de espírito de uma pessoa viva ou não é? É. E aí, Dr. Bezerra continua: referir-se-á a ele, isto é, ao corpo que ocupa, como se tratasse de outra personalidade, pois é sabido que o espírito de um vivo, se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo usando a terceira pessoa no singular. Então, pode acontecer do espírito da Dona Maria, em vez de dizer, olha, sou eu, viu aqui Maria, ela vai dizer ela, aquela ali, e vai fazer referência em terceira pessoa, coisa que confunde o grupo espírita.
Confunde, porque você vai ter certeza que está falando com o espírito, e não é. Você está falando com o espírito da pessoa. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído e consolado, etc. Pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados, sofredores, desequilibrados, com muitos bons resultados. Olha, Eliana, que coisa interessante, né? Porque Dr. Bezerra fala uma coisa verdadeira. Olha, se vocês sabem, por exemplo, que está tratando com o espírito de Maria, né? Que está encarnado, e vocês investigaram a problemática da Maria, as questões emocionais, as questões psíquicas dela mesma, ali, psicoemocional, não é? Do trato familiar, enfim. É através de um estudo da própria pessoa, porque quando a gente faz um atendimento fraterno, uma horinha assim, escuta a pessoa e boa noite, arrivederci, até mais, não vai funcionar. Porque nós não temos nesse pouco tempo como nos aprofundar. E é um trabalho muito delicado, em que tem que ter uma equipe para poder entender nuances interessantes, importantes. Quando existe esse conhecimento de causa, né, Elcio? E que se vai para uma reunião mediúnica, é fatível, é possível que eu possa evocar a Dona Maria, sim, e tratar dela como espírito. Mas como eu sei da problemática dela, eu não vou dizer assim, olha, minha irmã, você está desencarnada, você está perturbando a vida, o psiquismo da Dona Maria, você tem que buscar ser feliz. Você não vai usar esse tipo de linguagem. Você vai perceber através de um trato psicológico. Por isso que a Dona Ivone e Dr. Bezerra diz que os doutrinadores ou dialogadores devem ter um conhecimento específico disso e perceber nuances que o indivíduo, o espírito, quando está se comunicando, está deixando. Nós temos que ter observação por quem nós vibramos. As histórias estão batendo, estão cruzando? Sim, não, talvez. Para saber como abordar. Porque vamos supor que fosse Dona Maria mesmo, né? E que Dona Maria tem um problema afetivo A, B, C. O dialogador que sabe, ele vai tratar com Dona Maria espírito. E vai ter uma boa conversa com ela, amigável. Vai falar coisas que ela dá acordada, entre aspas, acordada como espírito, ela não vai entender muito bem, porque ela está muito vinculada à vida de relação, às mágoas, não é? Você está falando de ego, então a pessoa fica ali voltada dentro de si. Quando você sabe que está falando com o espírito tem, perspicácia, ele vai entender melhor. Então, tudo aquilo que você falar, você tá falando de... Em linguagem psicológica, se fala self, né? Você tá falando sobre o espírito. Aí você tá conversando e vai dizer pra ela, olha, aquelas circunstâncias familiares, perceba as questões suas da sua vida, as suas possibilidades de felicidade. Eu sei que quando nós estamos encarnados, que a senhora tá ali no corpo, parece que tem uma barreira que nos limita, que não faz com que a gente enxergue as coisas como são. Isso acontece conosco mesmos que estamos aqui, mas só que agora perceba, enfim, você vai tratar sabendo do que está tratando. E isso vai funcionar mesmo, isso vai ajudar a pessoa a ela se levantar. Então, Dr. Bezerra, se vocês perceberem, Dr. Bezerra não se posiciona ao contrário, como muitos grupos espíritas ou centros espíritas são contrários a certas coisas por falta de estudo doutrinário ou somente por seguir conselho de um espírito A, um espírito B, destratando, desreconhecendo as características espíritas do espiritismo, como ele é. Que o estudioso desenvolveu sua técnica A, B e C, tudo bem, pode funcionar.
mas não descaracterizar ou desreconhecer as práticas espíritas na raiz de Allan Kardec. Dr. Bezerra é claro. Refere-se a ele, isto é, o corpo que ocupa a terceira pessoa, ok. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante. Então, beneficiará o espírito que está comunicando, que é o espírito vivo, não é verdade? Visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados com muito bom resultado. Ora, nós, gente, somos tirados dos nossos corpos e vamos ter muitas vezes colóquios com os espíritos benfeitores que sentam e que conversam conosco e nos dão conselhos, nos instruem, nos evangelizam e nos consola. Quando nós voltamos para o corpo, que muita coisa apaga da nossa memória, isso é normal, nós temos do mesmo jeito uma lembrança emocional. Então aquela coisa que para você 24 horas antes era um problemão sem solução, às vezes você ora, pede ajuda a Deus, confiante e dorme. Não é, Dudu e Elcio? E o que que acontece? Quando você acorda, você tem aquele alívio, aquele problema não tem mais aquele peso de antes. Você até não traz, né, uma lembrança real do diálogo dos espíritos, porém traz uma lembrança emocional, aquele alívio do que foi tratado. Agora, os meninos estão aqui. O Dudu disse assim que está estudando o livro Diálogo com as Sombras, Diálogo com as Sombras do Doutrinador. Sempre seu Hermínio Miranda, viu, gente? O Elcio também disse, isso ocorre com alguns doutrinadores numa fraternidade em que participam. Não pescam de momento a intenção do espírito. E lhes falta uma técnica que somente irão adquirir com o passar do tempo e com o estudo doutrinário. Pois é, né, Elcio e Dudu? São questões mesmo de estudo e de... Porque a gente acha que pronto, eu converso com o espírito há tantos anos, mas conversar é uma coisa, a gente também conversa sobre comida, o espírito vai lá e inspira até o que é que você tem que cozinhar, se mete até na pintura da casa. Conversar com o espírito pode conversar todo mundo, né? Fazer um trabalho de educação, de instrução... precisa assim de técnicas como abordar. Se nós estudarmos bem, viu, Elcio, o livro dos médiuns e ver próprio capítulo, as perguntas que podem se fazer com os espíritos, a questão do diálogo com eles, como abordar a prece, o carinho, a compreensão das suas dores, porque nós temos que ter um posicionamento sempre vendo de que raízes nós estamos precedendo, né? Que raiz religiosa. Porque às vezes a gente, com o tempo, passa a ser espírita e tudo, e a gente tem determinados pensamentos religiosos que ainda estão cravados. Então, o espírito, eu cansei de ver pessoas amigas minhas frequentarem reunião mediúnica e dizer, eu tô indo lá ajudar os espíritos. e assim, com aquela coisa que é o herói da situação, né? Então já tá indo, botando a primeira e indo embora num conceito totalmente, não é? Esquisito, porque na verdade você tá se ajudando, você já tá se posicionando como herói, não é legal. Ou então se livrar daqueles espíritos. Eu sei que existem técnicas hoje de socorrer os espíritos, de se posicionar com eles de uma certa forma duro. E tem isso mesmo, sabe? Porque a gente não pode ficar meio amorzinho, bonitinho sempre, porque não tudo cola. Não tudo cola, né, com os espíritos. Porque temos que nos posicionar com severidade. Allan Kardec nos ensina isso. Fala com certos espíritos e fala com toda severidade. Aí ele fala... com benevolência, olha que coisa linda. Porque uma criança a gente chama atenção, mas tem benevolência com ela, né?
E é lógico que você não vai ficar, meu irmãozinho, não sei. Você tem que saber uma boa, tem que ter uma mínima ideia de psicologia. Então, é todo um trato. Ler outros livros, sim, claro, mas ter sempre o pé no espiritismo. Aprender, somar, pegar o melhor das outras técnicas, trazer pra gente, sim, mas ter sempre com o pé. A Eliana colocou ali pra gente. Ju, você conversa com seus amigos espirituais, não só na reunião, mas no dia a dia? Sempre, Eliana. Sempre, mesmo quando é monólogo. Mesmo quando é monólogo, sabe por quê? A gente fala uma coisa assim pessoal, né? Mas é bobagem, nada de comprometedor, não. Quando nós começamos esse diálogo, né? E às vezes você vê opiniões mesmo. Os espíritos dão opiniões, né? Então, às vezes você tá fazendo a coisa e você vê o pensamento pronto. Parece assim que é uma... Vocês já viram aqueles negócios que botam de propaganda que fica piscando a luz? Aparece aquela frase assim, banner, né? Parece esses banner aqui do Pau Toca, aparece aquela frase já pronta, assim, pá, na sua cabeça. Aí você já sabe, né? Aí você responde, fala, meu irmão, pois é, né? Interessante isso aqui e tal. E você tem aquele diálogo. Como você já tem um discernimento, às vezes eles dão as opiniões, assim, bem pessoais. Você tá vendo aí? Eu não tinha lhe falado que fulano era daquele jeito? Pois é, meu irmão, não é? Meu, fulano é danadinho, né? Mas o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a amar ou não tenho? Eu tô tentando, né? O que é que eu vou fazer? E aí você dialoga normalmente. Daqui a pouco sumiu aquela conversa. Você já mudou o foco e tal. Isso é natural, né? A gente seria enquadrado como doida, viu, Eliana? Esquizofrenia na hora. Ai, santo cello. Né? Mas é verdade, sim. Esse diálogo é uma coisa assim natural. Mas é como eu falei pra vocês, é o opinionismo, né? Conversar. Só que é importante esse aprimoramento. Então, Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso foco do nosso tratado, ele diz que essa técnica funcionaria bastante, porque ajudaria. Ora, gente, nós vamos continuar no próximo áudio. Minutinho. Voltando aqui no nosso quarto áudio. Sabe, Eliana, quando nós falamos... cadê meu livro? Estou procurando meu livro aqui. É o livro dos médiuns, viu? Quando nós procuramos, por exemplo, orar... que tem lá no capítulo 27, que diz assim, ó, a prece é uma invocação. Vocês já viram? Quem já viu isso? Então, no capítulo 27 diz, a prece é uma invocação. E aquilo que nós fazemos quando chamamos os espíritos é uma evocação. Evocar. Então, nós podemos invocar a presença de Deus, a proteção de Deus e falar com uma pessoa. Então, vamos supor assim, o Elcio, vamos lá, Elcio. O Elcio queria ajudar uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande com ele. Digamos que Elcio tem uma problemática com uma pessoa que se chama Carlos. Então, Elcio tem uma problemática com uma pessoa que chama Carlos. Quando o Elcio faz uma invocação na prece, ele tira dele, né? E chama por Deus e pede a Deus aquela proteção para uma pessoa. Ela cria um círculo de proteção, de energias boas. Tá lá no Evangelho, no capítulo 27. E depois fala, meu Deus, se o Senhor permitir que a minha palavra, que a minha fala chegue a Carlos, se ele puder estar dormindo agora, ele puder vir nesse momento escutar. Carlos é encarnado, viu, gente? Tá vivinho. Ou que as minhas palavras possam chegar até ele, onde ele estiver. Vocês percebem que ele primeiro invoca, depois ele evoca? Isso é evocação. E quando o Elcio chama pelo nome o Carlos, e aí cria um diálogo. Olha, Carlos, aquela circunstância assim, assado, cozido, temperado e tal, e tal, e tal, e tal. Ele não tá fazendo um diálogo? Tá sim, porque aparentemente é um monólogo, mas ele está dialogando, porque o espírito ele vai receber
outros espíritos também vão responder, vão trocar ideias com ele, mesmo que ele não perceba, não é? Então aquilo vai criar um círculo não é bem a palavra, vai criar um campo energético de Elcio para Carlos. Carlos recebe com simpatia. Por quê? Porque Elcio está invocando a Deus, primeira coisa, ou seja, Deus já se meteu nisso aí. E se Carlos estiver dormindo, ele ainda vai, né, Elcio? Pode até ser que ele entre em transe, dê uma cochiladinha, o pensamento dele voe assim, que o povo olha e fala assim, hoje estava pensando em quê, Carlos? Ai, sei lá, fui ali. Coisas do cotidiano. E ele ouça aquele diálogo, porque o Elcio, ele vai estar falando não para o ego do Carlos, porque quando nós vamos falar com uma pessoa de cara a cara, ela responde mal criado, né? Porque se tiver um problema, então o ego dela, então ela quer se defender e ela responde. Quando é uma coisa assim, ela vai ter que ouvir uma coisa do coração, né? E vai pro self, pra parte do espírito de fulano, que não tá vinculada a tantas amarras sociais, a tantas coisas que é ligada à vida de relação. Então, ouve melhor. Esse tipo de treino ajuda bastante a melhorar a nossa situação, a melhorar o nosso lidar com as pessoas, melhorar a situação de Carlos, por exemplo, vai ficar ótima, né, Gomes? Fazendo isso, o Elcio com o tempo dissolve as questões do Carlos. O Carlos vai ficar mais maleável, vai ter uma noção de compreensão, antipatias se dissolvem, né? As antipatias vão se dissolvendo. Porque muitas vezes a gente não consegue dizer as palavras certas por causa da emoção, cara a cara, né? Então a gente usa essa técnica para falar de coração para coração. Ah, eu gostei dessa expressão. De coração para coração. Mas, continuando, o Dr. Bezerra nos diz: mas se o instrutor encarnado durante a comunicação entrar a supô-lo um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal, olha aí, é o que você estava falando, né? Com assertivas que não se amoldem ao caso, confundirá o comunicante. E ele se retirará assaz desgostoso e desorientado. Assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiuns assaz seguros para transmitir as instruções dos dirigentes espirituais, indicando as tentativas a serem feitas. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-las. Então, os estudos doutrinários, né? Porque o espírito está lá frequentando a pessoa encarnada, né? Então, ela vai lá, vai ajudá-la pra caramba. É uma das nossas grandes técnicas do tratamento do GE, sabe, gente? Volta a girepirula a gente falar disso. E às vezes as pessoas não entendem, poxa, a pessoa fica cobrando estudo. Ah, meu Deus. Aquele estudo doutrinário é o remédio para cura do teu problema. Porque às vezes as pessoas chegam pedindo ajuda para nós e elas pensam que a gente vai operar um milagre, mas não entenderam que o milagre operam elas mesmas. Então o estudo doutrinário, sabe, Eliana, e o nosso cômpito é todo dia, o nosso trabalho é todo dia. A pessoa tá focada e ela não pode dizer que ela não tem tempo, porque nós temos tempos para tanta coisa. Ela pode ter uma hora de manhã para o estudo doutrinário, ela pode ter uma hora durante a tarde para pegar esses estudos aí e ouvir da recordação da mediunidade, ela pode pegar mais uma hora para ouvir os audiobooks. Então nós damos alimento psíquico para as pessoas que estão em tratamento com a gente, sabe, Eliana? Para instruí-la, porque a pessoa tá aqui, por exemplo, né? Ouviu isso aqui agora. Ela para ali e fala, poxa, não é que eu posso fazer tal coisa mesmo? Né? Eu posso conversar com fulano, vai dar certo. Poxa, o Dr. Bezerra de Menezes disse que dá certo. O Elcio estava conversando sobre isso ali, a Juliana falou. Eu vou tentar.
Porque muitas vezes a gente não tem condição de tratar com tantas pessoas ao mesmo tempo. E através de um estudo mais corpo a corpo, porque eu digo muito que esse estudo é muito corpo a corpo, sabe, Eliana? Pelo fato que a gente trata com vocês e troca nomes e troca ideia. Não fica aquela coisa muito longe do púlpito, que um fica lá em cima e você não consegue nem conversar com ela. A Eliana disse ali pra gente, e essa técnica que a Ju ensinou aí é muito boa para fazer as pazes com aquele que convive com a gente mais, com muito mais afinidade, é mesmo, com muito mais afinidade. Você sabe que eu abro um parêntese sobre essa coisa dessa técnica, que às vezes casais, Eliana, se amam, eu vou falar de amor afetivo mesmo, de casal, homem e mulher, se amam, e eles, por causa das coisas da vida, da sociedade, eles não têm coragem, né, de superar o orgulho, de dizer as coisas uns pros outros. Eles são apaixonados uns pelos outros, mas as circunstâncias da vida, da sociedade, da família, afasta mais por causa do orgulho, né? E quando a gente dialoga desse jeito, ao menos da parte de um dos partners, do parceiro, e vai fazendo esse tratamento um com o outro, vai amolecendo e vai saindo fora mais self, que eles não são outra coisa do que espíritos que se gostam muito mesmo, que tem um amor assim muito profundo, mas que as questões do cotidiano faz com que eles achem que se detestam, porque na verdade a gente ama e a gente fica chateado também, né, com as pessoas, porque a vida de relação não é vida de relação homem e mulher não, nesse sentido. A vida é relação de encarnado. Ela tem um peso muito grande sobre nós, né? A cotidianidade tem um peso muito grande. Então, como você falou dessa técnica, que é uma técnica legal mesmo, isso serve pra caramba, isso serve pra filho. Eu já fiz coisas assim, por exemplo, meu filho tá um pouco mais rebelde, aí o que é que eu faço? Eu tenho momentos assim de manhã cedo que eu estou em trabalhos doutrinários, em momentos mediúnicos. Eu sei que ele está dormindo. Então eu o chamo, peço a Deus, digo, meu Deus, permita que Marco venha até aqui agora em espírito. Então, né? E aí eu converso com ele, meu filho, você não consegue entender, né, o que sua mãe está querendo. O meu desejo é que você seja um homem de bem, que você viva para Deus. Sinta isso no seu coração. Então, funciona. Vocês já acreditam, gente, que aí acaba tudo, né? Aí eu venho pra minha vida normal, vou fazer o café, aquela coisa toda. O menino acorda uma doçura. Aí o menino vem, me pega por detrás, me dá um beijo. Oi, mãe, e tal. Oi, meu filho. Meu Deus, isso funciona. É uma coisa incrível, viu? E funciona mesmo. E é muito interessante porque você percebe isso. Percebe isso claramente. É muito gostoso, sabe? Porque funciona. Você vê as coisas funcionarem. E a gente é muito ingênuo, porque a gente acha assim, que a espiritualidade só está conosco nos momentos mediúnicos, mediúnicos, de trabalhos mediúnicos, né? Mas nós estamos em trabalho efetivo com a espiritualidade o tempo todo, se nós quisermos. Os espíritos falam isso, Jesus fala isso no Evangelho, né? Jesus fala isso como espírito de verdade. Enfim, todos os espíritos que trabalharam para codificação estão dizendo para nós nos está dando instrumento para que nós possamos modificar a nossa vida e fazer da nossa vida mais bênçãos ainda. Entende? Fazer das nossas possibilidades a felicidade, com problemáticas, porque nós vamos ter problemáticas. Ninguém veio para passear por aqui, né? Aí ele falou assim, ai meu Deus, não acaba nunca. Não acaba nunca. É um trabalho mesmo, né? O Elcio lembrou ali uma passagem do Livro dos Espíritos, influencia a tal ponto de ordinário que são eles que nos dirigem, né? É isso aí. E falando da questão doutrinária, de lidar com os espíritos, é extremamente importante que os espíritas, que os estudiosos da doutrina espírita, e às vezes é uma pena nós vermos grupos espíritas que eles teriam a maior capacidade de conversar com seus benfeitores e tudo mais,
não lidarem com a espiritualidade, não lidar com isso com a naturalidade que tem que ser. Quando nós dizemos isso, não quer dizer brincar com a espiritualidade, mas ter responsabilidade com ela, mas não criar um mito, uma distância, porque senão diz assim, vossos homens e vossos velhos e vossas crianças profetizarão. Nós não temos como fugir dessas questões. Isso vai surgir na nossa vida o tempo todo. E esses dogmatismos, esses proibicionismos que existem hoje no movimento espírita, em vez de instruir o indivíduo a poder lidar com suas próprias circunstâncias, nós ainda vemos, infelizmente, no movimento espírita, certo? A questão de depositar no guru a responsabilidade da tua felicidade. Então, teus problemas espirituais resolvem o médium, resolvem a mediúnica. Certas preces não podem ser feitas porque você precisa de um médium de sustentação. Onde é que está escrito isso na codificação espírita, minha gente? Kardec diz que, tratando de possessão, lá na Gênese, em alguns casos de obsessão, precisa-se de uma terceira pessoa para ajudar energeticamente. Mas se nós podemos orar, nós podemos dialogar dentro das nossas casas, nós podemos fazer isso que eu estou dizendo, dentro dos nossos carros, do trem, do ônibus, dentro da igreja ou andando de bicicleta, nós podemos fazer esse tipo de diálogo em qualquer lugar. Isso é doutrina espírita. Isso está nos 5 livros da codificação. Isso está na revista espírita. O resto é enxerto, opinião pessoal, sejam de espíritos, seja de pessoas encarnadas que estudaram e concluíram isso aí, mas muitas vezes com pensamentos arraigados em culturas religiosas nos quais estiveram presentes, seja nessa encarnação, seja em outra. Então você percebe proibicionismo mosaico, vocês percebem proibicionismos católicos, onde só os santos poderiam se comunicar com os espíritos. O espiritismo, ele é libertador, ele é instrutivo, nós temos que estudar isso sim, para sermos responsáveis, para termos equilíbrio, para lidar com circunstâncias das nossas vidas, porque não vai ser sempre que nós vamos ter um centro espírita para correr e pedir socorro. Porque o que seriam de todo o resto da população que não podem frequentar um centro espírita? O que seriam de todo o resto da população que não tem acesso a um médium? Ficaria Deus dará? Ou Deus dá recursos bons só a uns e aos outros não? Continuaremos no nosso próximo áudio. No nosso último áudio, completando nosso estudo, o que seria do resto, né, gente, da população? Ficaria abandonada? Do resto do planeta? E os outros planetas? Será que os outros planetas de provas e expiações têm centros espíritas? Nós temos que usar a nossa cabeça para pensar. Ou o espiritismo estaria em todas as nações por uma questão de fazer nós libertadores de consciências, instruídos para instruírem, como diz a pergunta 495. Nós não podemos depositar nossa felicidade, nossa saúde na mão dos gurus. Como eu digo, muitas vezes, as minhas amigas, eu falei, gente, eu converso que eu e a Cláudia, né, por exemplo, eu e a Cláudia, nós temos um grupo espírita juntas. Então, a gente assume um grupo espírita, Cautaí. Eu disse, olha, eu e Cláudia e eu não somos guru de ninguém. Todo mundo aí tem que se virar para procurar sua instrução. A gente só divide conhecimento, dá a mão, puxa, vamos lá, você consegue, vamos lá. Mas libertando o ser humano para a busca da sua própria melhora, não é? E não o médium, sabe, Ligeirinho? Não é só o médium que tem que estudar, tem que ser extremamente instruído o médium, extremamente instruído o doutrinador. Depois, as próprias pessoas no qual ela vai frequentar um centro espírita,
elas não podem frequentar um centro espírita somente como você vai na igreja. Você vai lá, assistiu a sua missa, a sua palestra, tomou sua água fluidificada, vai embora sem uma identidade, sem nada. Então, o próprio codificador espírita, que é Allan Kardec, nos diz que era muito melhor grupinhos pequenos de espíritas para que pudesse instalar muito melhor fraternidade. E fraternidade se chama conhecimento, conhecer as pessoas, saber a sua vida e ajudá-las umas às outras. Não grandes coisas, eventos enormes, pode acontecer, mas não é o objetivo do espírita, para que se possa estudar, não comer uma papa pronta, porque eu estou dizendo que eu falei aqui, eu quero falar as coisas para vocês, eu fico arrodeada de livro, porque eu estico a mão aqui, olha gente, no livro espírita tal, olha gente no livro espírita tal. Quando é fazendo o seu Hermínio diz coisas maravilhosas, mas tem alguma coisa em Hermínio Miranda também que eu digo, seu Hermínio, isso aqui eu não sou muito de acordo com o senhor não, viu? Isso aqui, se o senhor lembra, tal passagem do livro dos médios, isso aqui não bate muito não. Já fiz isso, e ele sabe, como espírito, ele sabe que eu sou extremamente afeiçoada a Hermínio Miranda. Extremamente. Amo Hermínio Miranda, certo? Mas, lembrando que até o próprio Emmanuel disse, olha, Chico, quando eu for contra a codificação espírita, fique com Allan Kardec. Tinha uma sabedoria dessa, não tem, né? Então, eu concluo o estudo de hoje. Antes disso, eu vou ler as colocações de vocês. Dudu disse lá, vocês jogam a semente. Ligeirinho disse, aliás, muito palestrante coloca opinião pessoal, e às vezes, sabe, Ligeirinho, na fala deles eu reconheço as reencarnações passadas, eu digo, vixe, meu Deus, judeu. Aí o outro falei, pronto, padre. Eu pela linguagem, né? Eu me divirto com isso. Porque você vê que é uma característica mesmo de personalidades anteriores, ou muitas vezes desses remorsos, como nós tratamos de um comportamento A ou B, que fica muito cravado naquela personalidade. Hermínio Miranda, viu, gente? Já que estamos falando dele, e se o Hermínio permitir de nós falarmos dele, que ele sabe o quanto carinho eu tenho por ele, no livro As Sete Faces de Fenelon, ele trata perfeitamente sobre essas questões que vão cavalgando, sabe, de encarnação para encarnação. Condomínio espiritual também, ele vem falando isso. Tá bom, o Elcio disse assim, mas é através do diálogo que resolveremos a rota, com certeza. Enfim. Eliane, como diz o espírito querido Joana de Anjos, espiritizar, qualificar e harmonizar. Vamos sim, viu, Eliana? Na verdade, sabe, Eliana, eu sempre trago ele. Quando tem ocasião, eu faço um conjunto entre Ivone e Hermínio. Em alguns casos. Vou chegar ainda em questões que eu vou ter que trazer. As Sete Faces de Fênelon, um tracinho que eu separei, ó, mais pra frente. Condomínio espiritual também, porque encaixa com Dona Ivone. Certo? Não sei se vocês lembram que eu trouxe no Devação Invisível, foi no estudo desse aqui no início, que eu trouxe diversidade dos carismas. Vocês lembram? Porque é muito bom mesmo. Nada, é isso. Concluímos o nosso estudo de hoje, finalmente, né? Passamos um pouquinho do nosso tempo. Mudou o horário, né? Neguinho tá fanfando. Mas vamos agradecer a Deus essa possibilidade. 7 vidas de Fenelon. Vidas, Elcio, tem razão. As 7 vidas de Fenelon. Isso mesmo, não é fácil não. Vidas. E agradecendo a Deus por estarmos aqui. Obrigado por esse diálogo. Esse multidiálogo. Porque estamos em muitos, né? A presença de vocês é uma alegria sempre. E aproveitando para fazer uma prece, para agradecer mesmo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Senhor, tocai o nosso coração, para que possamos buscar no Teu Consolador a instrução necessária para melhorarmos, Senhor, a nós mesmos, o ambiente familiar no qual nós vivemos, a sociedade na qual nos encontramos, respeitando as Suas leis, vivenciando com amor no ambiente que nos abraça. Ó meu Deus,
Abençoa, enfim, todos os nossos irmãos espíritos que se encontram conosco nesse momento, nos nossos lares, trazidos carinhosamente pelos seus espíritos protetores para conosco se instruírem. E ajudai-nos, Senhor, a melhorar-nos mais ainda o nosso caráter, a nossa paciência, a nossa misericórdia, para que a nossa instrução, Senhor, além dos livros, sejam através do próprio exemplo, que arraste. Nós conhecemos as árvores pelos frutos, e que os nossos frutos, Senhor, no passar dos anos, sejam frutos sempre sadios e saborosos, porque o adubo no qual nutrirá essa árvore será a tua própria palavra, o teu próprio evangelho. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.